o Sul não conseguiu entrar. Paciência. Né? Já começou a gravar aí, não, né? Pra mim já. Sim, Pra mim tá gravando já. Já? Ah, eu vou esperar gravar aqui, porque senão... Começou. Agora eu posso começar. Deixa eu apresentar uma tela para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas... Quando eu compartilhar, vocês me avisam, tá? Que bonitinha a cachorrinha ali atrás do sofá. Ah, ela vai sair daqui pós-graduada em História. Porque ela ouve a mesma aula 3 vezes, coitada. Tenho 3 oitavos. Apareceu? Ainda não. Agora vai. Ainda não apareceu também. Apareceu só no cantinho da tela pra mim, só que não tá nada, só tá... foi, agora foi. Foi? Vamos lá. A gente já começou a falar um pouquinho. Não foi ainda? Então vamos lá. Esperar. Não, pra mim só tá Agora o seu foi, símbolo pra mim. do artista. Agora foi. É uma imagem. Agora foi. Isso. Esse é um quadro bem famoso da independência do Brasil. É um quadro feito pelo Pedro Américo. Pedro Américo foi pago para fazer esse quadro em 1888. Me dá licença? Obrigado. Em 1888, ele foi pago para fazer esse quadro em comemoração à independência, né, do Brasil. E é um registro daquele momento em que o Dom Pedro recebe a carta da imperatriz de que a corte portuguesa estava no Rio de Janeiro para buscar ele, né, para ele voltar para Portugal, e quando ele grita independência ou morte, ou seja, que ia ficar no Brasil e o Brasil ia ser independente, é o marco da nossa independência. Isso é um registro do artista daquele momento. É um quadro mais famoso da independência do Brasil, os livros todos trazem esse quadro, justamente por ele ser o mais famoso, né? Mas é um quadro que, na verdade, assim, o Pedro Américo não ia pintar um quadro mostrando realmente como tinha acontecido, né? Porque ele estava sendo pago para isso. Ele não ia criar ele precisava criar um momento heróico, né? Que quem pagou o Pedro Américo, se não me engano, foi o Senado brasileiro, queria uma obra que transformasse aquilo num evento histórico, né? Maravilhoso. Não ia pintar como de fato tinha sido. Na verdade, essa comitiva do Dom Pedro, que estava junto com ele, voltando de Santos para o Rio de Janeiro, quando ele recebe essa carta da imperatriz, essa travessia Santos-Rio de Janeiro não era feita a cavalo. Olha aqui. Essa travessia era feita com mula. O cavalo não aguenta atravessar a serra. A mula é mais forte. Mas o cavalo não é mais forte? Não. Não. Essa travessia era feita com mula, que é mais forte, aguenta melhor essa travessia Santos, Rio de Janeiro. Mas o Pedro Américo não ia botar isso, né? O Pedro montado uma mula. Então, assim, já começa pelo fato de não terem esses cavalos. Né? A outra coisa é que a Guarda Real, o Exército Brasileiro na época, não tinha uniforme. Na época do Pedro Américo tinha uniforme, e ele vai usar o uniforme da época para se referir a 1822, da época da independência. Olha lá, as margens do rio Ipiranga, está aqui o rio, ó, bem no cantinho do quadro, aqui embaixo. Tá? Então a cena está toda voltada para o Dom Pedro, que está aqui, ó, levantando a espada e declarando a independência do Brasil, independência ou morte, que é saudada, ó,
pelos outros que fazem parte da comitiva do Dom Pedro, como se fossem lutar pela independência, né? Saudando essa independência ou morte que é declarada pelo Dom Pedro, que vai ser mais tarde o Dom Pedro I. Na época da independência, essa casinha aqui não existia. Ó. Quando Pedro Américo foi lá para ver a paisagem, para conhecer, ele fez essa casinha, mas essa casinha não existe. Não existia. Às margens do Rio Ipiranga, onde foi decretada a independência do Brasil. E todo o quadro foi pintado de um jeito que leva o nosso olhar para o Dom Pedro. Ó, essas duas linhas aqui, ó, e se vocês estudam em artes, ponto de fuga, né? Essas linhas aqui levam o nosso olhar para o personagem central, que é o Dom Pedro. Mas eu gosto bastante desse quadro por causa disso aqui, ó. Isso aqui, para mim, é interessante. Porque esse camponês está atravessando ali, naquele momento, em que está sendo declarada a independência, né? Tá carregando lá um carro de boi com que ele produzia, e ele olha para essa cena como se ele não estivesse nem entendendo o que está acontecendo. Isso mostra muito da independência do Brasil, né? A independência do Brasil não foi uma independência conquistada pelo povo. O povo não pegou em armas para lutar pela independência, como foi na América Espanhola, por exemplo, ou como foi nos Estados Unidos, que teve até a ajuda da França, ou como mais tarde vai ser na Angola, vai ser em outros países, que eles pegaram em armas para lutar pela independência. No caso do Brasil, não. E o Pedro Américo meio que mostra isso aqui no quadro, né? É como se ele dissesse, tá, eu vou pintar o que vocês querem, mas eu vou fazer uma crítica. Ele olha, esse camponês olha para essa cena como se não estivesse entendendo o que está acontecendo, porque a independência do Brasil não foi feita pelo povo brasileiro, né? Foi feita por um grupo, especificamente a elite brasileira, que apoiava o Dom Pedro, que não queria voltar a ser colônia de Portugal. Né? Feita a independência, inclusive, daí começa a se desenhar a bandeira do Brasil, começa a se desenhar o hino nacional, e daí eu vou interromper essa projeção, vou projetar outra. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver, deixa eu ver o negócio. Por isso, então, que ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Por isso que ouviram do Ipiranga as margens plácidas. E a próxima projeção tem a ver com isso. Enzo, vamos ver se eu consigo botar. Aqui. Vai dar certo. Quarta-feira tudo dá certo. Na sexta-feira que não dá. Quando aparecer aí, vocês me avisam. Apareceu. Apareceu? Vamos lá. Vocês conhecem, obviamente, mas nós vamos entender o que está falando agora, o hino nacional brasileiro, que foi composto pelo Dom Pedro. Essa musiquinha, ó, a batida foi o Dom Pedro que fez. Olha lá. Beleza, foi feito nas margens do rio Ipiranga. Aqui já deixa eu avisar para vocês que não é um rio caudaloso, tá? O rio Ipiranga é um riacho. Mas perde toda a graça se eu falar que é um riacho. Se eu falar que é na mula. Se eu falar que o Dom Pedro tinha parado para ir ao banheiro quando recebeu a carta. Então perde toda a parte heróica do negócio. E outra, de um povo heróico, brado retumbante. O povo não berrou a independência ou morte. O povo não participou da independência do Brasil. Não foi uma luta. Ó, o sol da liberdade em raios fúlgidos. Aqui está falando da independência, ó. A liberdade está falando da independência do Brasil. Ó, tá vendo? A igualdade ali se refere ao fato de ser um país, deixar de ser uma colônia, né? Passa a ser um país que foi conquistado com um braço forte. Mais ou menos. A gente,
Tivemos que pagar 2 milhões de libras esterlinas para Portugal. Gigante pela própria natureza, exemplo de pobre do mundo. E pro Brasil estudantes do Pacamada, dos filhos desses homens do gente acabada, Brasil. Beleza, deixa eu interromper aqui. Voltar, vocês já ouviram esse hino uma centena de vezes. Esse hino faz uma referência à independência do Brasil, que foi conquistada pelo povo, e depois ele começa a apresentar o Brasil como diferenciar o Brasil do restante das nações, né? Há fulguras entre as outras nações, como a terra, da natureza, do céu esplêndido, etc, etc, etc. Vai falar de como é o Brasil que aparece, né, que surge enquanto país em 1822. Eu terminei a aula passada falando para vocês que o Dom Pedro I ele vai aparecer como herói, mas vai sair como vilão. No começo, a elite brasileira teve o apoio do Dom Pedro, né, e apoiou o Dom Pedro a fazer a independência, que vai ser coroado, inclusive, imperador do Brasil, Dom Pedro I, aqui no Brasil. E no começo tinha o apoio da elite, né? E como era um país, como o Brasil virou um país, ele precisava de uma constituição. O Brasil não tinha constituição. Qual era a constituição do Brasil? Antes da independência. Que leis funcionavam no Brasil antes da independência? As leis de Portugal? As leis de Portugal. Boa, Ângelo. Galera, vocês estão tudo com a webcam desligada, porque agora já pode ligar. Tá. Por favor. Eu não sei porque a minha ela não tá ligando. Pra você ela tá ligada? Não, para mim não. Vários de Nossa, vocês têm, né? Marina, Iago tem, Brenda tem. Olha lá, as leis que valiam no Brasil eram as leis de Portugal, tá? Até a independência. Quando o Brasil fez a independência, o Dom Pedro teve que fazer uma constituição para o Brasil. Então ele convocou uma Assembleia Constituinte.
que é uma Assembleia Constituinte, é um grupo de pessoas que vai escrever uma Constituição, vai escrever as leis para o país, tá? E daí foram deputados de várias províncias, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, da Bahia, foram deputados de várias províncias, lá para o Rio de Janeiro, que era a capital na época, né? Sentaram numa casa lá para escrever a Constituição, quais seriam as leis do Brasil. E em 1823, um ano depois da independência, eles entregaram para o Dom Pedro a Constituição. O Dom Pedro foi ler, ele precisava aprovar que seria a Constituição, né? E não gostou da Constituição, porque a Constituição tirava o poder dele. Era uma Constituição bem iluminista. Lembram do Montesquieu? Divisão dos três poderes, um controla o outro. Lembra do Montesquieu, que a gente viu lá no começo do ano? Ó, esses deputados, quando escreveram a Constituição do Brasil, eles escreveram uma Constituição montesquiana. Eram três poderes, tinha o rei, tinha o Congresso, tinha o Judiciário. E um poder controlava o outro. O Dom Pedro não gostou disso. Como assim? Eu fiz a independência do Brasil e vocês querem controlar o meu poder? O Dom Pedro simplesmente mandou cercar a casa onde estavam os deputados, prendeu esses deputados, porque queriam controlar o poder dele, limitar o poder dele, não aceitou essa Constituição, a Constituição de 1823, e convocou uma nova Assembleia Constituinte. Essa nova Assembleia Constituinte vai ser de pessoas próximas de Dom Pedro, mas que eles eram de Portugal, viviam no Brasil, moravam no Brasil, mas tinham vindo na época da família real. Né? Basicamente, nessa época, vão se formar dois grupos. Os historiadores não chamam de partido político. Tá? Mas era basicamente o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro era a elite brasileira, que era contra o pacto colonial, que era a favor dos três poderes, e o Partido Português, que é muito próximo de Portugal, eles viviam no Brasil. E o Dom Pedro vai convocar, então, uma nova Assembleia Constituinte, basicamente com representantes do Partido Português, que vão escrever aquilo que o Dom Pedro quer. Poder. Vão dar para ele poder. Mas eles vão dar uma cara, vão dar uma maquiada, como se fosse uma Constituição bem iluminista. Porque nessa época já não fazia mais sentido não ser, né? Já do século XIX, o iluminismo do século XVIII. E esses deputados vão escrever essa Constituição, essas leis do Brasil, e vão, por exemplo, definir quem é que pode votar. O voto na época era censitário. Só homem podia votar e ser votado para ser deputado, né? Senador era escolhido, quem escolhia era o rei. Só votavam para deputado. E só homem podia votar e que recebesse um valor X por ano. Então o voto era censitário. Vocês já sabem o que é isso. O voto era censitário no Brasil. E para dar uma cara de que era um país iluminista, olha o que os caras vão fazer. Esse partido português. Eles vão criar 4 poderes no Brasil. Olha que iluminista! Mais do que o Montesquieu. Eles vão criar 4 poderes. O executivo, que era o rei e os ministros, igual ao Montesquieu. O legislativo, que é o Senado e a Câmara, que tem até hoje. O judiciário, que são os juízes, igual ao Montesquieu. Executivo, legislativo e judiciário. Mas no Brasil vai ter um 4º poder, chamado de poder moderador. O poder moderador colocava o Dom Pedro acima de todos os outros. Então, no Brasil tinha um poder a mais, só que esse outro poder, o poder moderador, estava acima de todos os outros. Então, por exemplo, Dom Pedro podia não aceitar a eleição de um deputado. Se ele não gostasse do cara, ele podia dizer que não. Ele podia fechar o Congresso, ele podia não aceitar um juiz. Ou seja, o poder era todo dele. E, no caso do Brasil, a gente conseguiu fazer uma coisa surpreendente na história. Porque a gente criou um absolutismo monárquico constitucional no Brasil. Porque o poder era absoluto. E estava na Constituição. Era uma coisa meio contraditória. Se tem uma Constituição, tira poder do rei. A gente já estudou isso. Na França, em Portugal. Mas no caso do Brasil, a Constituição dava poder para o rei. Por causa do poder moderador. O rei podia escolher, por exemplo, quem seria o primeiro-ministro. Não é o Congresso que escolhe o primeiro-ministro. No caso do Brasil,
quem escolhia o presidente dos ministros era o Dom Pedro. Por isso, esse poder moderador colocava ele acima dos outros. Então, era um absolutismo monárquico disfarçado de iluminista. Né? E daí os brasileiros não gostaram muito dessa história. Tá centralizando muito o poder desse cara. Ah, tudo bem, ele fez a independência, mas agora ele está querendo o poder todo para ele só. Né? E, inclusive, algumas províncias vão se separar do Brasil. Né? No caso de Pernambuco, Pernambuco não gostou muito dessa história, de Dom Pedro centralizar o poder, junto com a Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe, eles vão se separar do Brasil. Vão fazer uma revolução e vão se separar do Brasil, que é a chamada Confederação do Equador. Eles vão formar um país, Confederação do Equador. E o Dom Pedro I vai pegar um empréstimo com a Inglaterra, mais um, o segundo. Ele já tinha pego 2 milhões de libras esterlinas para pagar Portugal. Agora ele vai pegar 1 milhão de libras esterlinas para poder acabar com a revolta em Pernambuco. Né? E vai abafar a revolta, não deu certo, só que isso mostrou que Dom Pedro é muito autoritário. O povo brasileiro, que no primeiro momento apoiou o Dom Pedro, vai começar a ver o Dom Pedro como uma pessoa muito autoritária. O Brasil entrou numa crise econômica, porque imagina, está devendo 3 milhões de libras esterlinas. O Brasil estava devendo para a Inglaterra. Aí, vai pagar como isso? Com impostos. O Dom Pedro aumentava imposto, aumentava imposto, aumentava imposto. E ainda, pior, perdeu o Uruguai. Bem na época do Dom Pedro I, do governo de Dom Pedro I, o Uruguai se separou do Brasil. O Uruguai era do Brasil. Era território brasileiro. Mas durante o governo do Dom Pedro, teve uma guerra, chamada Guerra da Cisplatina, e o Uruguai se separa do Brasil. Então, Dom Pedro, o Brasil entrou numa crise econômica, o Dom Pedro é um autoritário, o Dom Pedro perdeu o Uruguai, o Dom Pedro matou um monte de gente no Nordeste, por causa da Confederação do Equador, tem o poder moderador, estava muito descontente, os brasileiros estavam muito descontentes com o Dom Pedro. E daí a disputa entre o partido português e o partido brasileiro fica bem grande. Inclusive, vai ter uma situação assim, quer ver? O Dom Pedro vai para Minas Gerais, um dia lá em Minas Gerais, e quando chegou em Minas Gerais, o Partido Brasileiro de Minas Gerais fez uma manifestação contra Dom Pedro. Dom Pedro não gostou muito daquela história, tá? Porque ele chegou lá, os brasileiros foram para a rua, xingaram ele, não queriam ele. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, o Partido Português queria mostrar, não, calma, a gente se apoia. Fizeram uma festa para apoiar Dom Pedro I, para dizer assim, não, a gente está do teu lado. E daí os representantes do Partido Brasileiro no Rio de Janeiro foram para essa festa, entraram de bicão na festa, assim, penetra. Entraram de penetra na festa, e foi um quebra-pau entre o Partido Português e o Partido Brasileiro, que é chamado de Noite das Garrafadas. Porque o pau comeu entre os dois partidos, no Rio de Janeiro. Ficou óbvio que a maioria não queria o Dom Pedro I aqui, porque o Brasil estava numa crise econômica, uma crise política e social muito feia. Enquanto isso estava acontecendo aqui no Brasil, lá em Portugal, a gente viu isso na aula passada, o Dom João VI morreu, a herdeira do trono era a filha do Dom Pedro, que estava aqui, Dona Maria, que estava lá. Como ela era muito novinha, o tio que governava, e o tio destronou ela, lembra o Dom Miguel? O Dom Miguel tomou o poder lá em Portugal. Bom, o Dom Pedro ficou pensando assim, quer ver? Aqui ninguém me quer. Lá, a minha filha foi destronada. Eu vou voltar para Portugal, pegar o trono de volta, que é meu. Ele era o herdeiro do trono de Portugal, né? E vou deixar meu filho aqui para governar o Brasil. E assim ele fez. Em 1831, o Dom Pedro abdicou. Abdicou, essa palavra vocês vão ouvir agora, é uma palavra nova. Tudo bem. O Dom Pedro abdicou, ele saiu do poder para o filho poder governar. Né? Só que o filho só tinha 5 anos. Imagina, ele deixou o filho de 5 anos no Brasil, com 2 irmãs mais velhas. Né? Deixou um tutor, que era um professor, na verdade, né? Alguém que ficou responsável
pelo Dom Pedro II, que vai ser o Dom Pedro II mais tarde, né? Só tinha 5 anos, ele não vai ser coroado. Ele só pode ser coroado aos 18 anos, segundo a Constituição, que foi feita, né? Em 1824. Ele só poderia ser coroado aos 18 anos. Então, até lá, o Brasil vai ser governado por um regente. Era um representante do governo, que ia governar o Brasil enquanto o Dom Pedro era menor. Imagina governar com 5 anos, não dá, né, gente? Distribui o quê? Para todo mundo? Pirulito, bico, sei lá, bala. Com 5 anos, a criança só pensa nisso. Não consegue governar o país. Então, ele ia ser criado, né, para ser rei do Brasil, Dom Pedro II, e o Dom Pedro I foi para Portugal, saiu do Brasil. A elite brasileira ficou mais contente, né? Por que não? E também eles tinham medo, sabe por quê? Se o Dom Pedro voltar para Portugal, eles sabiam o que estava acontecendo em Portugal. E se o Dom Pedro volta para Portugal e é rei do Brasil? O Brasil ia voltar a ser colônia. Olha o medo da elite brasileira. Não é à toa que eles estavam contra Dom Pedro. Porque ele também é herdeiro do trono de Portugal. O pai dele, quando o pai dele morreu, o herdeiro é ele. Ele teve que abdicar do trono de Portugal, ele teve que assinar um documento para que a filha pudesse assumir lá em Portugal. Mas aí depois ele abdica do Brasil e vai para Portugal. Lá ele vai derrotar o irmão, vai ter uma guerra. Ele contra o Dom Pedro, contra o Dom Miguel. E ele vence, e ele vai ser coroado em Portugal como rei de Portugal, o Dom Pedro IV. Lá ele vai ser o Dom Pedro IV. Aqui ele era o primeiro, né? Inclusive tem vários monumentos, tem uma praça, Dom Pedro IV, tem uma escultura dele na praça, lá em Porto, no norte de Portugal, onde teve aquela revolução do Porto. Então lá ele vai coroar, mais algum tempo em seguida ele morre. Em 1836, o Pedro I morreu lá em Portugal. E aqui o filho dele ficou para governar, só que era muito pequenininho, acabou não governando. Então, o que tem no primeiro reinado que é importante? Tem uma primeira Constituição, primeiro projeto de Constituição, que não foi aceito, de 1823. Não foi aceito porque limitava o poder do rei. Tem uma Constituição que foi aprovada, a gente diz que ela foi outorgada, uma palavra nova. A Constituição de 1824 foi outorgada, ela foi imposta pelo Dom Pedro. Ela não foi aprovada pelo Congresso. O Dom Pedro pegou a Constituição e disse, leu, opa, tenho bastante poder, é essa que funciona. Leu. Ele impôs, ele outorgou a Constituição de 1824, que dava todo o poder para ele, por causa do poder moderador, né? E em seguida tem a separação do Nordeste, lá Pernambuco, que forma um país, e o Dom Pedro agiu violentamente para evitar as dívidas que o Brasil fez durante o governo do Dom Pedro I, a perda da Cisplatina, do Uruguai, a crise que levou o Brasil e a abdicação do Dom Pedro I. Ele acaba saindo do governo em 1831. Então, é um reinado curtinho, 1822 a 1831. O que fica como tarefa? Vamos lá. Esse capítulo é bem tranquilo, gente. Ele está na página 156, o capítulo 9. Vocês vão ler o capítulo, tarefa, ler o capítulo, e responder os exercícios da página. Deixa eu confirmar o que eu botei no planejamento. Espera aí. Cadê? Aqui. Da página 8º ano. Página 167 a 169. 167 a 169. Marcaram aí? Tarefa, página 167 a página 169. A gente corrige na próxima aula, na sexta-feira. Professor, é 167 ou 170? 60. 167, 168, 169.
Marcaram? Então, para a próxima aula, eu vou querer ver o caderno feito a tarefa, hein? Então, venham com a tarefa. Vai mostrar na câmera daí, assim? Isso. Beleza? Combinados? Tá. Tchau, gente. Sim. Boa Tchau. semana. Tchau. Até sexta-feira.